Eu mesmo estou cansado de votar no menos pior. Eu já mudei muito as minhas ideologias políticas. Ao ponto até mesmo de quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha essa visão muito voltada para a questão da manifestação para o lado esquerdo. Já acreditei no comunismo, no socialismo, em algum momento da minha vida. O problema não é tu já ter sido comunista. O problema é tu arraigar nessa ideologia e conseguir perpetuar isso durante tua vida toda. E aí, gente, está começando mais um Simplecast, seu canal de desenvolvimento pessoal. E hoje a gente tem um episódio bastante especial que a gente trouxe a galera da XBK aqui para falar um pouco sobre os debates que a gente tem de maneira interna. Temos aqui o cara do contexto filosófico, histórico, sociológico, científico. Temos um atleta aqui também, tá? E a galera aqui toda envolvida com tecnologia, mas hoje, por conta até do ano de 2024, das eleições municipais e pelo histórico que a gente acompanhou aí, que ficou bastante hype nesse último termo, a gente resolveu falar um pouco sobre a questão do contexto político geral e o contexto político brasileiro. Antes eu queria apresentar para vocês a galera que está aqui na mesa, o meu parceiro e sócio Igor Lopes. Igor Lopes. Opa, gente, tudo bem? E o nosso também novo integrante da XBK, Arthur Moraes. E a figurinha já carimbada aqui, Matheus Davi, que já divide constantemente a mesa com a gente, né? Que se consolidou como nosso editor aqui, e é o nosso atleta, que está dividindo aí o tempo para poder estar abordando essa parte de empresarialização na área de tecnologia e também para estar se dedicando à carreira de atleta mesmo. Jovem, 14 anos de idade, tem uma história aí para construir, certo? Então, vamos lá. Começando aqui do tema, eu queria discutir com a galera, falar um pouco sobre a questão da história política em si. E aí, para fazer aquele jogo inicial, queria botar aqui mais ou menos uma abertura com os tópicos, com a galera aqui, sobre o que eu gosto mesmo de abordar, mais a parte científica em si. Até porque, assim, sempre quando a gente fala em política, eu falo sempre na questão da necessidade que o ser humano tem de estar convivendo em comunidade. E o fato dele ter que conviver em comunidade, isso ser um aspecto extinto, faz também com que ele procure se reunir em grupos. Então, avaliando todo um contexto, desde quando vem a parte do Homens das Cavernas e tem aquela evolução, a gente consegue fazer uma avaliação de abordagem de modo que a questão da organização do ser humano em grupo é algo natural e essencial. E aí, quando a gente parte para as primeiras civilizações, como Egito, Grécia, a gente consegue ver que eles discutem isso com mais ênfase. E aí, assim, avaliando as civilizações antigas, a gente percebe a organização política como uma necessidade, até mesmo de expandir essa comunidade, mas o interessante que a galera colocou aqui nesse histórico político foi a própria construção de hierarquia. E a discussão principal que envolve a questão política mesmo é tanto assim, será assim em termos de coordenação, quem consegue exercer o aspecto de liderança? É quem é mais forte fisicamente ou é aquele cara que é mais estratégico, que tem uma capacidade intelectual maior? E aí? O que vocês acham? Isso na antiguidade. Não, a gente pode avaliar até no contexto geral, ou então a gente pode fazer um comparativo de como acontecia antigamente e como acontecia atual. Eu acho que antigamente tem muito a questão do reconhecimento da pessoa, então os feitos que a pessoa tem. Então, por exemplo, se era um cara que conquistou muitos feitos, então ele podia sim exercer um cargo alto na política, né? E hoje em dia, vale mais a pena tu escolher a pessoa com base no conhecimento, no intelectual. Porque a política, a origem da palavra política, né? Política, se refere ao bem maior da cidade. Então a pessoa com mais conhecimento, com mais intelecto, né? Ela vai ter sim a capacidade para tomar decisões melhores pro bem da cidade, pro bem do geral. Eu acho massa quando eu tô discutindo com alguns alunos adolescentes, que eles têm essa visão e parece muito com algo que quando eu comecei a estudar direito. Que tinha essa visão porque eu comecei a estudar direito, gente, para vocês que estão aí na audiência, justamente porque eu me encantei com o primeiro concurso que eu fui fazer aos 17 anos de idade.
que eu olhava a Constituição Federal e eu olhava ali o plano teórico maravilhoso. E aí, conforme eu consegui entrar na faculdade, fui conversar, avaliar um pouco a questão prática, Não é nada assim. você acaba, não é nem tendo uma decepção, tu acaba percebendo que o jogo ali vira algo muito mais difícil na realidade. E aí, a gente tem essa teoria toda escrita. As leis brasileiras são maravilhosas, são algo assim mesmo de primeiro mundo. Mas em termos práticos, principalmente quando a gente tem necessidade constante em relação à política administrativa, Sim, sim. o que funciona, o que a gente vê mesmo na realidade é totalmente diferente. Um ponto que o Davi falou que é até de se questionar. Prato falou que um bom político ele teria que ser intelectual, ele teria que estar Exato. buscando algo. Mas o que a gente vê hoje em dia não necessariamente é um político muito inteligente, que ele se qualificou, ou a gente tem uma formação do político que ele tem que entender sobre vários aspectos para conseguir chegar naquele local. Não. A gente tem a gente vê muito político como uma imagem da gente. Então a gente pega nossos ideais, nossas sim. crenças e fala, ó, esse cara... Eu me ele identifico com eu as me ideias identifico dele. com as ideias dele. E aí a gente tem o gosto, e aí vai se partindo, entra em grupo. Então não Tem necessariamente... várias questões também Isso. que ajudam nessa escolha. A gente não vou falar, definir, né, todo mundo, mas grande parte das pessoas não escolhe um político por causa do que ele fez, do conhecimento, do que ele já... Não, porque eu gostei dele. Gostei da personalidade. O que tu acha Até disso, porque o mano? ser humano é um ser muito sociável, né? É, Desde o princípio, o ser humano ele se diferencia porque ele é um ser que ele consegue coabitar. Ele consegue viver ali de uma forma que ele consegue eleger um líder. E uhum, desde o princípio sempre existia um líder. E esse líder, ele era o cara que conseguia associar de melhor forma sim. e o pessoal conseguiria se identificar de melhor forma com ele. Hoje em dia as pessoas votam no cara que eles gostam mais. Isso. Eles não votam no cara que tem a melhor política, as Isso. melhores propostas. A gente vê hoje em dia, por exemplo, deixa eu ver. Antigamente, na verdade, a gente viu o Enéas se candidatando e o Enéas ele tinha as melhores políticas de indústria para o Brasil se desenvolver num patamar que chegasse no nível dos Estados Unidos. Mas hoje ele não se elegeu. E a gente vê isso por quê? Porque ele não era tão socialmente compatível com as pessoas daquela época. Ele não era ideal para a visão do povo. A visão geral do pessoal, ele não era o ideal. O contexto social É. não favoreceu ele também. Uhum. E as pessoas mesmo não tinham ciência muito das ideias que ele estava transmitindo. Que eram as Então ideias de aí, indústria. isso, eram umas ideias muito avançadas. É pra época, né? Isso. Por isso que até no debate político, as pessoas, eles têm que debater ideias, mas você tem que entender que as pessoas que estão assistindo, elas têm um nível intelectual que não pode subir muito. Que se tu sobe muito, o Enéas estava falando com um nível de pessoas que poderiam estar assistindo na TV, em casa, elas não estão entendendo ele. Aham. Então, Elas não geraram compatibilidade. isso, não teve essa compatibilidade. E aí pode ser um dos motivos que o Enéas não ficou tão forte assim. Porque realmente ele era um nível de político que a gente se admira. Hoje em dia, Aham. o que tem de pessoas que falam dele, que falam o que seria do Brasil se o Enéas tivesse sido eleito? Até porque naquela época ele propôs ideias que naquela época Isso. eram inovadores, que não faziam sentido. Mas que hoje a gente viu se provar a realidade, entendeu? Mas assim, eu vou pegar aqui o gancho, já que vocês citaram o Enéas, por já ter vivido até um pouco a realidade por ser mais velho do que vocês. Diga. Tem uma questão, a questão da visão política, e não é só a visão política, ela limita muito o ser humano que vai escolher o seu candidato. Primeiro ponto, no sentido de que eu vou escolher o meu candidato de acordo com a realidade. E teve uma questão que vocês estão citando aqui quando vocês estão discutindo, que eu queria até ver a opinião de vocês, como é que vocês vão escolher o candidato que vocês votam. Mas depois, quando eu finalizar aqui esse raciocínio. Porque vocês falaram, as pessoas escolhem o político por A, as pessoas escolhem o político por B. E já retomando aqui a questão do Enéas, o Enéas, como candidato em si, ele tinha uma limitação do campo de visão dele. Por quê? Uma boa parte das ideias dele era aproveitada e realmente estava à frente do tempo. Só que outras, não. Tem algumas ideias dele, até mesmo no setor de acreditar em igualdade. Igualdade para todo, que é um pouco a pegada do socialista. Só que em contrapartida, naquela época ele já falava, que a pessoa falava em ideias revolucionárias, da possibilidade do brasileiro brasileiro de bem, claro, né? Ter o seu porte de arma justamente para ter a capacidade de se defender e se defender principalmente contra o Estado. Porque, por exemplo, ainda hoje há essa questão muito forte de ter uma política contra as armas. Só que em contrapartida também tem aquela dualidade da galera que fala que as armas têm que ser liberadas para o cidadão de bens. Mas por quê? Justamente para evitar
uma imposição de ditadura dentro do Estado. Uhum. Porque eu, como cidadão, eu me defendo em duas partes. Eu me defendo tanto onde o índice de criminalidade é grande, como exemplo aqui no Maranhão, como também eu posso me defender, né, ter a minha arma, muito similar ao que pareceu que aconteceu na Revolução Francesa, caso o Estado se imponha contra mim. Aí tem esse diferencial também. Só que assim, eu também acho massa a questão mesmo do Enéas político para a época. Mas também tinha alguns pensamentos dele que às vezes chegava a assustar. Uhum. E aí também eu discordo, também que eu pude acompanhar, do fato de vocês falarem que ele não foi eleito. Ele não conseguiu ser eleito presidente do Brasil. Isso. Só que em contrapartida, ele conseguiu ser eleito algumas vezes como deputado federal. E esse é o diferencial. Talvez, hoje, além dele ter uma visão diferente de mundo, por ele estar mais conectado pela internet, ter mais fonte de informação, até em relação à atualidade, porque na época do Enéas, a internet não era difundida com tanta facilidade. E a gente não tinha capacidade de pegar uma informação, por exemplo, lá na época da Europa ou dos Estados Unidos, até mesmo se conectar um pouco mais com essa ideia de liberdade. E tudo que ele estudava era a base de conteúdo de livros. Não era algo mais aberto que a gente poderia ter exposição de opinião até mesmo para saber o que o povo quer. Tem uma dualidade. Mais ou menos isso, porque qual é a vantagem da internet hoje? É porque a internet facilita com que eu fale mais o que a pessoa quer. E aí o político aqui, principalmente esse político que é já da era da internet, a gente que está envolvido com rede social, a gente tem uma capacidade a mais de adotar melhores técnicas de marketing. E o marketing está presente em tudo. O exemplo da candidatura do Pablo Marçal, por ele ser um especialista no marketing, tem a ver muito com isso. A quantidade expressiva de votos que ele teve como candidato a prefeito de São Paulo tem a ver com o fato dele dominar o marketing. Uma coisa que um político tradicional, como, por exemplo, os concorrentes dele, né, o Boulos ou o Ricardo Nunes mesmo, não conseguiram. A diferença, por exemplo, de um cara que é mais novo, que está engajado com as redes sociais, como o Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais, ele também tem uma capacidade expressiva em relação a utilizar o marketing a favor dele. Por quê? Porque ele também sabe aonde ter mais informações que sejam relevantes e trazer isso para o contexto da atualidade prática para saber de fato o que as pessoas querem. Agora um ponto que eu tô até me questionando. Se a gente tivesse um político e ele tivesse que estudar, ou ele tivesse uma cadeia de etapas, seria obrigatório ele estudar marketing? Porque se por exemplo, o Pablo Marçal, ele chegou muito longe porque a voz dele foi escutada de diversas pessoas, não só São Paulo votou nele, várias pessoas falaram que queriam votar nele, de outros estados. Então, o marketing fez ele distribuir melhor. Mas é porque quem conhece o Pablo Marçal, principalmente quem consome o conteúdo dele, queria votar nele independentemente de qualquer coisa. Tanto que ele já fala em uma candidatura a nível nacional. Essa é a diferença. E a questão do marketing, que tu falaste também. A questão do marketing, política sempre foi marketing. Marketing, relações exteriores. Nunca teve desvinculado. A diferença em relação ao marketing é você fazer a avaliação da época. Por quê? Você vai dizer que o Enéas que você citou naquela época não era um especialista na área de marketing? Entende? Então, meio que assim, ele conseguiu ter uma evolução expressiva mesmo com todos os mecanismos que estavam contra ele. E naquela época, quando o Enéas falou em se candidatar, ele começou a ser uma figura escrachada pela mídia. Ele começou a ser uma figura ridicularizada. O que ele não seria tão ridicularizado se fosse hoje na era da internet. E mesmo com essa ridicularização que a mídia tentou fazer contra ele, ele conseguiu crescer de maneira expressiva de eleição a eleição. Esse é o diferencial. Também o político ele tem que saber de marketing. Por mais que a gente pense que política seja aquilo que seja, por exemplo, código de leis, que é aquilo ali, na política não é só isso, entende? Não é só o que está escrito, não é só aquilo que tem que ser feito. No marketing, a gente também pensa que enganar as pessoas, talvez se eu quiser vender um produto. Quero vender, tipo Lobo de Wall Street, que ele engana as pessoas para que elas comprem o produto dele do jeito que ele quer, entende? Mas não tem a ver só com isso, tem muito a ver também com relações exteriores. Que é o quê? Um presidente, por exemplo, ele tem que saber muito de marketing, porque ele tem que subir a imagem do país dele e tem que subir muito a imagem dele dentro do país. Porque as revoluções que a gente vê muito acontecendo são quando um político, o cara que está no poder, ele não tem um marketing bom. E aí o povo se revolta contra ele. Mas assim, Arthur, eu acho que também não é só a questão do bom marketing. A questão também é que quem está na internet hoje, ele não compra mais o discurso de um cara hipócrita.
E não tem a ver só com política, é com todo mundo que está vendendo algum produto na internet. Antigamente não, antigamente a galera crescia dentro do marketing digital com mais facilidade, independentemente da forma como ele vendia. E o discurso hipócrita também, para quem vai votar de fato de uma maneira mais consciente, porque a gente ainda tem curral eleitoral, principalmente aqui na parte do Nordeste, de maneira muito forte. Aquela galera que tem aquela venda de votos através de uma coisa, e ideologia também um pouco mais alienada. Só que essa questão do marketing em si, o marketing falsário ou o pseudo-marketing, ele está caindo por terra. As pessoas, de fato, hoje estão tendo mais habilidade de reconhecer quais são as pessoas que têm um discurso que seja mais verdadeiro. E a verdade dentro da internet hoje, ela é relevante. Quem não tem verdade hoje dentro da internet, independente se for para o campo político ou para o campo de vendas, ele não consegue crescer. É uma das coisas que a gente consegue perceber que o público da internet conseguiu amadurecer com o passar do tempo. Sim. Sidney, tu tinha falado de quais foram os pseudomarketing, neuromarketing. O pseudo-marketing é quando você coloca Isso. uma falsidade em relação ao produto que tu está oferecendo. E oferecimento Sim, de uma imagem também de um político Sim. é uma estratégia de marketing. Então, seria uma falsidade para você utilizar a questão da venda. Venda da imagem ou venda de um produto. Isso. Porque afinal é o político que ele vai tomar decisões com base nas ideias. Então nas ideias dele. Então tu votar no político por causa da imagem que ele tem na internet, né? Às vezes acaba sendo um pouco Superficial. isso, superficial, porque Mas acho também que a pessoa vota no político pela semelhança porque ela acha que o político vai ter os mesmos pensamentos que ela. Acho que ela se identifica, por exemplo, se eu me identificar com o Igor, quando eu pensar, o que o Igor vai fazer, e eu me identifico com ele, eu vou pensar no que eu vou fazer. E aí eu vou gerar essa empatia com ele ao ponto que eu penso que se for entrar uma coisa que eu seja a favor, eu vou achar que o político que eu me assemelho vai votar a favor disso também. E é aí que eu chamo vocês a refletir para vocês entenderem que tudo que vocês vão fazer relacionado a acompanhar alguém na rede social, independentemente que seja político ou não, vocês vão ter o fator de identificação. E aí eu vou retornar para perguntar, o que é que fazem vocês, três que estão aqui, votarem numa pessoa? Porque aí no final eu digo qual é a minha opinião, o que eu faço, o que faz eu votar em algum político. Vamos lá, Matheus. Vai. Uma coisa importante pra mim, Pra ti. eu analisaria os valores da pessoa que eu vou votar. Se estão de acordo com os meus valores, sabe? Isso é muito importante. Até porque as pessoas que votam em uma pessoa porque a pessoas por não terem motivo assim, né, que só votam, eu votei porque minha mãe disse pra eu votar, acabam fazendo isso porque não tem seus valores assim bem claros na mente dela. E aí isso é um problema. Porque quando tu faz isso, sabe, tu acaba deixando de impor tua opinião numa coisa importante. Beleza. E tu, Arthur, o que tu achas que faz tu escolher um candidato? Eu escolho um candidato mais pela minha identificação com ele, em relação a isso que eu falei, que é o quê? Eu pensar no que ele vai fazer numa situação que eu considere certa ou errada, mas também eu voto num político pela minha identificação no fato de que eu pense mais em questão de partidos também. Quando eu vejo um partido que é de direita, eu vejo que compatível mais com minhas ideias, entende? Eu gosto da ideia da direita e eu gosto da ideia de capitalismo. Se eu vejo que o cara tem essas ideias de indústria, de capitalização e de fazer na prática, eu gero uma simpatia com ele que eu consiga não talvez formar com um político que seja de esquerda, por exemplo. Entendi. Igor? Eu tô pensando aqui num ponto essencial, né? Mas os valores são muito importantes. O grupo também é muito importante. E tem um ponto essencial que é o que seria um bom político? Seria aquele que, ele é compatível com os meus valores? É aquele grupo que também tem os mesmos valores. Vocês falaram a mesma coisa. O Davi falou que os valores que ele é compatível com o político, e o Moraes também falou que tem um grupo ali, é valor com o meu... Juntou. A, B. Agora, tem um ponto que é, se o político tiver que tirar um valor teu, mas para fazer um bem maior. Tá entendendo? Às vezes ele faz uma coisa que é desagradável, mas pensando no futuro. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, quando ele tá... Não sei se é Argentina, né? Que isso, agora tá tendo... Milei. Isso.
naquele momento o povo deve estar muito revoltado com ele. Mas será se ele não tá pensando ao longo prazo? Mas acredito que o povo não tá tão revoltado com ele. Tu acha que não tá? Porque vem de uma revolução. Isso, com mas todas as é um revoluções. processo. Vem de uma revolução a capitalização da Argentina. Mas pode ser que em pouca escala. É aí que a gente tem que ter cuidado no que a mídia transparece pra Isso. gente. Isso. Porque às vezes tu pode estar consumindo um conteúdo midiático e tu não tá tendo a oportunidade de conversar diretamente com quem tá vivendo aquela realidade. É. E esse que é o diferencial. Mas o ponto é, às vezes ele vai distorcer um pouco o teu valor para chegar em outro resultado. Então, o bom político, ele às vezes tem que estar acima dos nossos valores, porque ele tem que pensar ao longo prazo. O bom Sim. político mesmo, ele tem que sempre pensar no final. Ele não pode só pensar, nesse momento vai revoltar as pessoas, ou nesse momento vai ser desconfortável, mas eu tô pensando em melhorar a economia, estabilizar. Resolver o problema. Isso, resolver o problema. Para Certo. resolver o problema, tem que Desagradar. desagradar as Desagradar. pessoas. Às vezes tem que... Certo. Tem um Então, processinho isso é um lento, critério, né? é um critério forte que tu utiliza pra poder escolher o teu candidato. Cara, eu não diria... É que eu não consigo... Eu não, É, porque aqui é uma opinião, pô. cara, eu não consigo falar eu não consigo pensar só em um, entendeu? Pra Ah. mim são diversos fatores. É. Cara, Eu não sei. Não, É. não, Pode é falar. tão, não é tão Não é fácil tão assim. simples eu falar. eu vou fazer o meu fechamento Pode aqui. falar o seu. É Fala. porque assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu mesmo tô cansado de votar no menos pior. Eu já tô cansado nisso. E eu falo pra vocês que nesse período de experiência de trabalho, eu já mudei muito as minhas ideologias políticas. Ao ponto até mesmo de quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha essa visão muito voltada para a questão da manifestação pro lado esquerdo. Já acreditei no comunismo, no socialismo, em algum momento da minha vida. Sim. Só que aí eu acho massa, porque a galera também fala o seguinte, o problema não é tu já ter sido comunista, o problema é tu arraigar nessa ideologia e conseguir perpetuar isso durante tua vida toda. Se tu for um comunista, com o passar do tempo, tu consegue enxergar de maneira clara, de modo que tu consegue perceber que a ideologia liberal, ela de fato é o que liberta as pessoas, ok, tu é uma pessoa que viveu sempre a pauta do conhecimento. Uhum. E aí, assim, por eu avaliar também, vou até começar a discutir aqui esse ponto, Pode. entre o que seria a visão da esquerda e da direita. Quando a gente começa a avaliar essa questão da prática esquerdista, e eu até retorno para o que a gente discutiu anteriormente, Uhum. sobre o fato da gente querer se identificar com algo que a gente perceba que é verdadeiro. Uhum. E o fato até da esquerda estar enfraquecendo seu ponto aqui é justamente não trazer mais ideias de maneiras verídicas. Seria o marketing, seria o pseudo-marketing, que é aquela pessoa que se demonstra uma determinada propaganda, se demonstra uma determinada imagem, mas na hora da prática os valores dele não é representado com as atitudes que eles fazem. Hipocrisia. Isso é hipocrisia, de maneira clara. E isso é muito transparente hoje com os políticos que a gente se vê de esquerda. E isso também é o que a galera chama de política um pouco mais antiga. A visão do Igor está muito parecida com a visão do que a galera chama hoje aqui no Brasil de centro. Mas é o seguinte, pelo fato de eu já ter mais de 30 anos e já ter acompanhado toda essa evolução aí, eu percebo que qualquer outsider que apareça dentro da política, que tem essa visão um pouco mais liberal, que vá para esse aspecto um pouco mais de direita, eu vou estar comprando aquele discurso. Mas por uma questão de esperança. Uhum. Porque no fim das contas, se vocês forem avaliar, aqui no Brasil, pelo menos, a gente acaba votando por uma questão de esperança. E nós que estamos no empreendedorismo, a gente sabe o tanto que uma política econômica e liberal faz a diferença. É. E é sempre até um tema que eu sempre debato em sala de aula. A questão deles entenderem o tanto que um contexto político, a administração pública, ela pode influenciar diretamente na vida deles. E Sim. o fato dos adolescentes, às vezes, estar largado e se desconectar desse conteúdo e não entender o contexto econômico, até mesmo para poder escolher melhor os seus representantes, acabam que eles não têm essa consciência em relação ao voto. E vão muito na questão da modinha e se deixa ser alienado. Qual é a vantagem de hoje aqui no Brasil? É porque a galera também que está consumindo e que está votando, que é da geração de vocês, e eles já conseguem montar essa consciência de maneira clara, justamente por ser a galera que vem na internet. E quem está na internet não gosta mais de discurso vazio. Quem está na internet não gosta mais daquela imagem que não transparece verdade, não gosta mais de hipocrisia. E isso é uma vantagem que está fazendo até o mesmo Brasil mudar. E voltando para o contexto de esquerda e direita, fazendo aqui uma analogia rápida para quem não entende um pouco desse conteúdo, vem desde a era da Revolução Francesa.
Vocês lembram da época dos bolcheviques, mencheviques? Sim, sim, sim. Lembra? Não, jacobinos e girondinos. Tô até errando aqui, é jacobinos e girondinos. Ah, Que aí, no caso, os girondinos era representado pela burguesia, isso. pela galera que era dos comerciantes e o pessoal que ainda pegava e queria a manutenção da monarquia, que ainda defendia a questão da figura do rei ali. Entretanto, os jacobinos, que era a galera que sentava à esquerda do representante principal na época da Assembleia, eles não queriam mais a constituição do rei, né? Não queria que o rei tomasse o poder absoluto ali. Então, os jacobinos ficavam à esquerda, que era a representatividade um pouco mais do povão, enquanto que os girondinos ficavam à direita, que eles falavam que era a galera da burguesia e dos altos comerciantes. E que também dizia assim, ó, a gente pode implantar aqui um sistema um pouco mais republicano, mas também que a gente possa fazer a manutenção da monarquia. Então, daí vem a característica geral de esquerda e direita. E quando a gente parte para a ideologia da política um pouco mais moderna, o conceito de esquerda e direita, ele vai se predominando. Meio que assim, eles até caracterizam essa visão esquerdistas em políticas e pautas voltadas para o social. Qual é a crítica principal que está em cima da questão da visão de esquerda? É porque a visão de esquerda hoje está querendo colocar e implantar de maneira hipócrita, dentro dos seus argumentos, as pautas minoritárias. Eles pegam as políticas da galera que está fazendo manifestação em relação ao grupo dos LGBTQIA+, e colocam como uma pauta de compra para ser uma pauta predominante da esquerda, as pautas que envolvem feminismo, racismo, sendo que, assim, na parte prática e hipócrita, a galera que está na direita, eles defendem isso com muito mais ênfase. E qual é o diferencial da direita? É que eles não usam isso como pauta política, porque a maioria das pessoas que estão na direita, eles entendem que essas pessoas não querem hipocrisia. Sim. Então, é essa questão. O direito ele é mais pragmático, ele é mais objetivo. Ele valoriza a questão da situação econômica e capital, como tu colocaste isso aqui, sabendo que o desenvolvimento do Brasil ou do país como um todo, ele desenvolve todas as pessoas que estão lá. Ele predomina até mesmo o critério de igualdade, mas igualdade da riqueza. Porque a liberdade econômica, ela dá a possibilidade de que todo mundo cresça. Enquanto as pautas sociais que vêm dessa questão de esquerda é a manutenção do poder de pessoas que estão apenas interessadas com o cargo, e por eles estar apenas interessados com os cargos, eles não querem distribuir as políticas de maneira que ela fique, de fato, efetiva. Eu só quero arrumar um cargo ali para um amigo meu, para um cara ali que é do meu partido, para alguém que me ajudou a me eleger. E na maioria das vezes as pautas de esquerda vai contra a vontade do povo. E aí, o que a galera de direita sempre defende? Eles defendem que as pautas de esquerda querem acabar com a família. Porque a família, no caso, para a visão de direita, a família, pai, mãe e filho, no sentido geral, né? Que você faz aquela manutenção da família, que você preserva os seus valores, como o Matheus colocou aqui, que você preza pela fidelidade, que o pai ali fica com a família, colocando mesmo sempre ela à frente como pauta principal, aquele homem que morre pela mulher, porque até a galera fala hoje mesmo, eu tava te mostrando um vídeo, né, do curso que a galera de esquerda tava montando, de como você ser menos macho. Não sei se você já viu esse curso, o Igor viu hoje, eu também não tinha visto, por acaso apareceu na minha timeline, e eu mostrei pro Igor, né, ó Igor, vamos fazer esse curso aqui, de como ser menos macho, né, que é justamente a desconstrução da figura mascular, da importância que ele tem dentro da família em si. Não, é só da família em si. Porque a gente precisa dessa figura um pouco mais protetora. Não digo nem aquele... Porque quando a gente fala patriarcal, ele remete a algo antigo. Mas eu tô falando aqui mesmo dessa figura de pai como aquele pilar de sustentação da família, aquele cara mesmo ali que está à disposição a morrer pela mulher dele. E a mulher traz o ar de feminilidade dentro da família justamente para educar e criar seus filhos que tenham contato direto e fazer todo aquele acolhimento, aquela fraternidade para o esposo, para o marido. Mas como uma tradição, né? Mas como uma tradição. A gente não pega a pauta da tradição, pô. Mais uma experiência do que funciona. A gente vê que, por exemplo, uma família que não é constituída e que não é organizada não funciona. E aí, por que a política influencia diretamente na vida das pessoas? Porque as pessoas que defendem essas pautas de minorias defendem, por exemplo, uma família unilateral, defende que o homem ele realmente tem que ser um cara infiel, que não tem que se dedicar à esposa,
e não tem que se dedicar à família, e qualquer hora que as pessoas se separarem, tudo bem. Defende a libertinagem feminina como se fosse algo normal, de modo que a mulher pode estar saindo ali, ficando com um homem e outro, e acha que isso é normal também. Entende? Então, são essas pautas que fazem com que a família não funcione de maneira Eficiente. Não vamos Regular. botar. Não, eficiente, regular não. A palavra que eu quero utilizar aqui não é eficiente, não é regular, não é tradicional. De maneira que foi algo, um experimento que sempre deu certo. Que sempre De funcionou, né? modo que seja mais mesmo, que seja a essência do ser humano. Aí você- Nós, como seres humanos, nós temos esse comportamento padrão que faz parte do nosso comportamento cerebral, do que a gente vai guiar. Então, meio que assim, quando tu desvia um pouco dessa realidade, dessa visão de mundo, acaba que tudo vai se desconstituindo. Esse é o diferencial. A pauta tá aberta pra você. Tá aberto? Foi profundo, não foi? Foi. Que todo mundo ficou lá e ficou refletindo, pensando. Não. Vocês podem discordar à vontade, pô. É um pensamento que eu fui construindo agora. Sim. É lógico que eu sou bem mais velho do que vocês, tenho experiência bem maior, né? E sempre nos meus vídeos eu faço questão de dizer que eu nunca fui santo, mas é por isso que eu também vejo a questão, fui, né? Lógico que depois eu vi a mudança de mundo e vi que isso era o que dava certo. Não entendi. Hã? Não entendi. No sentido, por exemplo, hoje tu defende as pautas familiares, se a gente for avaliar o que tu fazia Mas ele não anteriormente vê e tal, ele viu na entende? prática. Seria também Ah, sim, aquele entendi diferencial agora. de eu dizer pra vocês que antigamente eu tinha uma visão um pouco mais esquerdista, Mas tu viu na e hoje prática eu que não vejo funciona. que a ideia liberal é algo que de fato consegue libertar o Brasil em si, Sim. que é algo que funciona mesmo na prática. Sim. Ficaram sem ideias, né? Carinha do Igor. Não. Tá. Acho que também Vai, tem pode muito falar. a ver em relação a... Não a tradicionalismo, mas sim também ao que funciona. A tua mentalidade é muito na prática. Tu viu aquilo sendo... Sim. Talvez sendo errado, talvez sendo difundado de forma errada, e tu viu que não era assim que funcionava. E hoje em dia tu vê na prática que desse jeito não funciona. Acho que essa pauta da esquerda, que é sempre uma pauta talvez mais inclusiva, só que na prática não é tão inclusiva, acho que isso é muito para gerar uma compatibilidade com os maiores públicos. Os públicos que nascem, entende? A esquerda ela sempre vai ter uma pauta mais voltada para o social. E a sociedade ela sempre está mudando. Então eles sempre vão estar se voltando ao que está surgindo. Se está surgindo uma nova onda de, sei lá, de algo que os jovens estejam fazendo, na esquerda vai se adaptar a isso, porque é uma pauta social. E a esquerda sempre está se mudando, assim como a sociedade. Mas E não é deixa... isso que eu não acho tão interessante. Porque eles assumem essa pauta sem menos eu conhecer ela. E- Sem menos saber se é uma pauta de verdade, entende? Eles só assumem para que gerem mais votos, talvez conquistem mais o público, gerem mais essa compatibilidade. Mas me diz onde é que a direita também deixa de assumir as pautas sociais. Porque, na minha opinião, a direita assume muito mais pauta social do que a esquerda. Para mim, a esquerda fala muito e faz pouco. Não, a direita, ela não tem tantas pautas disseminadas, mas ela tem muitas pautas sociais, que são colocadas em prática na maioria das vezes. Eu acredito que a esquerda, na verdade, ela dissemina melhor as suas pautas sociais, entende? Acho que ela faz daquilo ela, entende? E a direita não, a direita faz o... acima dela as pautas políticas, mas antes ainda acho que eles prezam mais a economia, porque com a economia boa a gente tem uma sociedade melhor, entende? Tu tá falando quem que preza a economia? A direita. A direita. Entendi. Acho que a direita preza mais a economia ao ponto que a sociedade vai melhorar conforme a economia melhora, entende? Porque eu acho que isso é o ideal. Quando as pessoas têm condições ideais de aprendizado, para a pessoa ter isso, ela tem que ter uma economia boa. Hoje os países desenvolvidos, eles têm uma economia desenvolvida, entende? Então, por exemplo, uma Suíça da vida que tem uma qualidade de ensino melhor, uma taxa de QI a mais do que o Brasil. Por que vocês pensam isso? Porque a Suíça tem uma economia estável o suficiente para proporcionar isso, entende? Então eu acho que a direita vê muito esse lado político, mas não deixa o lado social de lado. Porque assim como o estado financeiro melhora do país, a condição de parte vida das socióloga, pessoas melhora também. melhora também, entende? Diretamente vai influenciar Vai na influenciar, vida isso. das pessoas. E o socialismo não. Acho que o socialismo vê mais as pautas sociais acima da parte econômica. Sabe, às vezes eu penso que é como se fosse um remédio. Tipo, eles dão essa pauta, eles dão
essas formas de agradar essa parte social bem populosa como se fosse um remédio. Porque naquele momento vai te passar a dor. Pode ser que tu Aham. se anime com ele, aí tu, na semana que vem tu fique bom. Mas ao longo prazo não resolve o problema. Esse que é o ponto. Não é um pensamento. O pensamento da direita de mais liberdade econômica é algo que ao longo prazo funciona. A gente sabe que funciona. Outros países já testaram isso. Só que a gente dá esse remédio para as pessoas falarem que vai prestar, a gente vai só entregar coisinhas pra gente e não deixar a economia fluir, faz com que no longo prazo não melhore. Não E as pessoas escolhem o remédio. É. É mais fácil escolher o remédio. Eu já acho que as pessoas votam na esperança. Tu acha que é na esperança? É a esperança. Até Mas- porque as pessoas voltam mais na revolução, né? É na esperança de que vai ser melhor. Até porque assim, ó, por exemplo, eu anotei bem aqui. O errado é relativo. Se eu tô com a visão predominante de esquerda, o que é certo pra mim, às vezes pode ser errado pra ti. E as pessoas olham dessa forma. Outra coisa que eu anotei também aqui, que essa questão do errado ser relativo, ele vai depender do nível de maturidade de quem tá envolvido. Porque, por exemplo, quando vocês voltarem a avaliar esse podcast, até o debate que vocês estão tendo aqui comigo, vocês conseguem perceber que a minha maturidade vai ser diferente de vocês, principalmente diante das experiências que eu vivi. Uhum. E vocês também podem ter essa visão diante do que vocês estudaram e as experiências que vocês viveram. Por mais que vocês não tenham assumido, às vezes, uma responsabilidade por conta própria de uma família, por exemplo. Tem esse diferencial. E isso também é o que faz a gente amadurecer na prática. De ver na prática, né? Com certeza. Sidney, opa. Eu tava dando uma olhada aqui, eu queria saber um pouco da tua opinião, fugindo um pouco do assunto, né? Pode ficar à de vontade. esquerda e direita. Mas como é que tu acha que tá a educação no Brasil hoje em dia? Tem problemas? Quais problemas e uma solução breve assim pra resolver eles? Cara, isso é uma temática que nós vamos discutir em um próximo podcast. Ah. Entretanto, eu quero adiantar para ti que a educação tem uma relação direta com a política. Não tem como se desvincular. Até Assim porque como eu falei. Afinal, tipo, que nem ele falou, é um estado para um país, no caso, para ele ter sua economia desenvolvida, ele precisa de conhecimento, sim. que é o conhecimento que vai desenvolver a economia. E é algo, cara, que me incomoda bastante, justamente quando eu tô trabalhando com os adolescentes, que até eu falei em falas anteriores. O fato do adolescente não ter um nível de interesse mais elevado em relação às escolhas dos seus representantes. Isso. Para vocês que estão aqui sempre nessa discussão, é fácil ter essa visão de maneira mais fácil. E o que me aquece o coração também é porque hoje eu, dentro da escola pública, eu percebo que tem muito adolescente que já tem essa visão. Só que também tem muito adolescente que acaba ficando um pouco na visão alienada Enviesada. em termos de votos. Não é nem enviesada, que aí entra aquela pauta de questão do errado é relativo. Uhum. Por quê? Vocês, geralmente, quando tá no adolescente, como na fase de adolescência, e isso é normal, tá? Porque aí também vai depender do desenvolvimento da mentalidade, a gente, em alguns aspectos, quer aparecer de alguma forma. É um método de liberdade, principalmente para os pares de vocês. E a alienação tá justamente no sentido de vocês quererem ser pertencente a um grupo. Sim. Conforme vocês vão amadurecendo, é que vocês vão ter um pouco mais de independência. E voltando para a questão da educação, que o Matheus abordou aqui, a gente pode avaliar a relação direta da questão da evolução do conhecimento, mas no sentido de entender que principalmente as escolas públicas, que é onde está a maioria das pessoas que vão tomar de conta do Brasil futuramente, tomar de conta que eu falo é de empresas, tomar de conta de trabalhos, de empregos e principalmente do contexto político no geral. Acaba que essas pessoas têm que ter um parâmetro dentro da vida escolar de modo que elas façam a formação para pessoas que sejam reflexivas e que saibam se questionar. E aí, o ponto principal da educação é o currículo e as pessoas que estão trabalhando ali diretamente. Por quê? Eu, como As pessoas que professor, estão trabalhando na professores, frente. Sim, magistrados, diretores de escola, sim. Isso. eu, como professor, se eu não tiver o meu nível reflexivo para expandir e para ampliar a minha visão, mesmo vendo como é que tem uma questão prática e sem totalmente fora de ideologia, tá? Porque a questão também, o problema é a ideologia que fica na mente de quem está educando. Por exemplo, quem está no nível de adolescência está facilmente vulnerável a ter uma ideologia comprada por alguém que ele admira. É aquele fator de identificação. Se tu se identifica com aquele professor, consequentemente tu vai comprar as ideias dele. Só que em contrapartida também, se eu tenho uma educação um pouco mais facial, que é característico de um país mais desenvolvido, e que o Brasil ainda não conseguiu atingir esse nível justamente porque a ideologia acaba sendo muito forte, poxa, cara, a educação aqui foi formada diante de uma ideologia paulo-freireana. E a ideologia paulo-freireana, ela é uma teoria predominantemente marxista.
é daquela ideologia de lutas de classe. O Igor Sim. conhece aqui de maneira bem aberta. Não sei como é que está o nível de conhecimento também em relação a vocês, mas a nossa escola ainda tem uma pauta muito forte em relação a isso daí. As particulares não. As particulares ainda conseguem se libertar um pouco mais para essa visão liberal. Há o quê? Há 30, 40 anos atrás, nos Estados Unidos, já tinha educação empreendedora, já tinha educação financeira. Hoje é que estão falando em educação empreendedora, educação financeira e inteligência emocional dentro das escolas, aqui no Brasil, mas as escolas públicas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Vão criar uma discussão de currículo, mas já fica aqui preocupado, sabendo como é a questão do Estado do Maranhão, eu sabendo que eles vão discutir o currículo para montar mais pauta ideológica que tem essa visão de pouca libertação e que não tem tanto desenvolvimento econômico, do que montar uma visão ideológica que seja mais pragmática, que seja mais condizente com a realidade e a vida das pessoas. Sim. Como é que eu tento libertar isso, eu como professor que estou dentro da escola pública? Eu levo uma eletiva de profissões digitais, eu levo uma eletiva ali para a galera de educação financeira, eu levo uma eletiva ali para a galera sobre empreendedorismo. Então, esses contextos eu fico tentando fazer aos poucos. Aí eu já vejo aqui no Maranhão também um cara que nem doutor Equilíbrio, não sei se vocês acompanham ele, que é um cara que faz, que ele também era professor de escola pública, e por a gente até mesmo ter saído dessa realidade de ser pessoas pobres como quando éramos adolescentes, e a gente conseguir ter melhorado de vida de alguma forma, e tá ali lidando diretamente com o adolescente, a gente também quer ver nossos alunos evoluindo. Então esse é o diferencial. E a gente que acaba entrando para a educação, a gente fica apaixonado. Assim, esse podcast, que é específico de desenvolvimento pessoal, quando eu pensei na ideia, é justamente para falar diretamente com adolescentes que vão enfrentar esse Brasil aqui. Para a galera ter a capacidade também de entender, principalmente quem é mais periférico, quem é ali do bairro que tá fechado naquela visão, gente, eu não mudo de vida, é tudo muito difícil, para entender assim, cara, se tu lutar, se tu ser um cara que é esforçado, não procrastinar, saber que ali aquele vício em tela pode te prejudicar, saber que uma decisão política pode mudar a tua vida, querer sair ali da tua realidade para ir para outra cidade, conhecer novos horizontes, viajar para expandir tua mentalidade, tu também pode mudar de vida. Acho que isso tem muito a ver com a educação não é libertadora. Sim, não é. E aí eu entro com uma frase do Paulo Freire também, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Com certeza. E hoje em dia a educação ela não é libertadora. Hoje em dia o sonho das pessoas é... porque elas são alienadas, que nem tu falou, durante todo o ensino médio, durante todo o ensino fundamental. E aí o sonho delas é ir contra isso, entende? Não ir contra isso, mas também fazer parte daquilo, entende? Sim. Porque sim. é uma alienação muito grande. E também quando tu consegue perceber o fato de tu poder estar participando de um grupo e ser reconhecido naquele grupo. Sim. Por quê? Nos vídeos do Wilker Leão, que o Igor foi que me apresentou ele, acaba ele mostrando como é o pensamento predominante dentro dos universitários. E eu vou ser sincero com vocês, eu vi isso na prática. Fiz 2 cursos superiores e era justamente o momento que eu comecei a ter a minha mentalidade esquerda, justamente para poder defender as manifestações de revolução que eu achava que era Dentro da correto escola. da universidade. Da universidade. Você ia falar aí? Um ponto aqui que é interessante da gente se falar, eu vou voltar um pouquinho aqui, uns anos, mas quando acho que a maioria das pessoas que conhece o Sócrates, o filósofo, quando ele estava sendo condenado, ele conhece um rapaz chamado Eutífron, e nesse diálogo, um outro rapaz estava denunciando ele, o Meleto, que ele estava alienando a juventude. Por que ele estava alienando a juventude? Porque ele questionava as outras pessoas para saber o que as pessoas têm realmente de valores. Ele chegava e um político falasse: o que seria uma virtude para você? O que seria justiça? E aí elas enrolavam, tentavam fazer vários cantinhos, mas não sabia responder a fundo a questão. E nessa denúncia, o rapaz fala assim: como você está alienando a juventude e você está construindo novos deuses, que ele estava na Grécia, né, nesse período, ele fala, o ponto que não é nem que ele concorda, mas um ponto que é excelente de um político é entender que você tem que cuidar das plantas jovens, das pessoas jovens, porque essas pessoas que realmente vão fazer a diferença. Essas pessoas que tu vai construir a ideia dela para que elas realmente influenciem. Então, um bom agricultor, ele ia cuidar das plantas jovens para que elas amadurecessem, para elas influenciar as outras. Isso. Não uma planta que já deu frutos, né? Isso, tem que realmente... Essas plantas iniciais que a gente tá vendo aqui, que tá tendo muita pauta ideológica em alguns locais, a faculdade, a universidade, esses locais são excelentes para crescer as plantas. Sim. Então, se você
coloca um produto que vai dar malefício para aquela planta e ela vai crescer com uma visão Ela vai dar deturpada frutos da bons. realidade e vai influenciar outras pessoas, a gente já tá errando na base. Uhum. Mas eu tenho muita esperança que a maioria dessas pessoas vão acontecer com eles o que aconteceu comigo. Que elas vão ter essa transformação, elas vão Não, entender. não, Eles Né? ao vão ver passar Não, do mas tempo. aqui apoiar aquele... É um processo, né? Isso, Isso. não é tão eficiente assim. Isso. Porque eu acho que também muita gente já se libertou. E por mais que às vezes a gente vê um vídeo que tá predominantemente viesado de dizer que a galera da universidade tem essa visão, mas eu percebo que isso é mais forte entre os professores. Como é que é a divisão dentro das universidades na prática? Uma parte é militante, que são a galera que é mais conectada com os professores, que a maioria são militantes, justamente sim. porque eles valorizam a questão do serviço público como algo absoluto, principalmente na parte de estabilidade. Tem até um vídeo no Simplecast específico que eu gravei, vou regravar falando sobre isso. Uhum. E a segunda parte, que é a maioria, é a galera neutra, que para eles essas manifestações não fedem nem cheira. E aí a outra parte é a galera do Wilker Leão, que é a minoria. Dentro da universidade, aquela ali é a minoria, são poucas pessoas que ainda interferem para tentar mudar essa ideologia, essa militância nas universidades. Por quê? Se o cara não se manifestar que nem o Wilker Leão, quando ele se espanta, acaba que eles vão estar participando de manifestações e movimentos similares a isso que aconteceu com a Taulana, né? Acho que era Taulana o nome dela, que ela fez a dancinha lá do Educando com C. Vocês lembram? Que virou a repercussão? realmente. Pois é justamente por isso que tem essa necessidade de ter um rebatimento em relação à ideologia, porque ali também é uma demonstração de ideologia. É minoria em termos de pauta social, mas aí entrando na visão das plantas, quando tu vai para a universidade, ali dentro da universidade é a maioria que se manifesta, e ali é que tá o risco. Sim. E esse cuidado com essas plantas jovens, que tipo, o bom político, ele estaria exatamente observando essas Focando plantas. na juventude, Isso. focando no ensino. Acho que isso é uma pauta muito interessante quando for votar em alguém, que é a pauta do ensino. E o problema não é nem que os bons políticos estão observando. O problema é porque os políticos oportunistas também olham isso dali e vê que ali é uma possibilidade de alienar pessoas e ganhar votos de maneira mesmo que seja de forma hipócrita. Porque até os Eita 24 corte, anos, ó. porque até os 24 anos a pessoa ainda não formou 100% do cérebro dela. O cóccix pré-frontal. Isso. Não ri de mim não, Gabriel. Cara, Não, mas foi cortando, não foi, Vinícius? Fala aí. Foi cortando, não foi? Vai dar certo. Mas vai. enfim, isso que é o ponto. O bom político e o mau político, os dois estão olhando pra planta jovem. Só que aí você tem que... Só que Você, com cada um ele vai olhar com uma isso, visão. você tem que ver qual é a mentalidade, qual é o objetivo dele que ele tá cuidando dessas Pro plantas. ensino. Se não é se aliar ao partido dele, ou ele realmente quer o benefício daquelas plantas. Cara, tu falou uma coisa que chamou a atenção, eu até anotei aqui. Que esses espaços de educação, eles que vão estar preparando essas plantas pequenas. E aí, só o fato de tu estimular essas plantas pequenas a pensarem já resolveria muitos problemas. Porque por essas plantas pequenas, né, que tu fala, as pessoas não terem essa capacidade, assim, de pensar por si mesmo, de tomarem decisões, de escolherem suas Elas atitudes, são mais seus fáceis de pensamentos. entrar em algum Os grupo, professores né? sempre vão lá e colocam uma ideia na cabeça delas e só o fato dos professores falarem, cara, pensa um pouquinho, o que tu acha? Sabe, já resolveria muitos problemas Estimular o que tem hoje em pensamento. dia. Não pegar... Por exemplo, se tem um assunto na escola e você não tem certeza, será se tá certo mesmo? Eu vou Estimular atrás. a discussão, Estimular né? tu ir atrás A desse discussão. assunto. Tu só não acredita... Não, se o professor disse que tá Ah, Seria certo. uma Eles mentalidade sabem. muito boa de mas ensino, debate. é raro o professor educar dessa Isso, forma. é E até então. quando tu questiona, tu pode ser até mesmo metodologia hostilizado. de debate. Mas a vantagem é porque a maioria da galera prefere ficar calado. Essa é a vantagem. Gente, uma hora de encerrar aqui, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre a opinião de vocês de maneira rápida, tá? O que vocês acham da realidade atual política brasileira? Porque eu acho que também tem um pouco a ver com esse método que vocês têm em termos de escolha. Eu não sei também como é que vocês estão vendo, porque eu tenho uma visão, mas eu quero fazer o fechamento. E aí, o que vocês acham, como é que tá a realidade? Vocês estão esperançosos? Vocês conseguem ver de maneira mais ampla? Ainda não estão tão inseridos? Eu percebo que futuramente aqui todo mundo, até mesmo pra gente não deixar aqui a galera ruim conquiste os espaços políticos, tem a capacidade de ser um político aqui. Isso. Que a gente não pode Perfeito. abrir espaço e deixar, porque o problema da política hoje também, pra mim, já colocando um pouco minha opinião, é porque a galera boa, que a gente sabe que pode mudar e transformar a realidade, não quer se inserir, porque prefere cuidar na sua vida. Isso. E eu acho isso importante também, porque na maioria das vezes a gente até tem esse senso egoísta pra não querer lutar contra o sistema e querer se desenvolver.
Mas, enfim, como é que vocês acham que tá a realidade política brasileira? Isso é uma pergunta é bem difícil de se responder. Acho que hoje, pra vocês. Ó, Hoje. um ponto que a gente tem de vantagem aqui é como a gente no Brasil, a gente sabe como é difícil empreender e as pessoas estão tendo. A gente, com a internet, está tendo muita liberdade das pessoas entrarem no mundo digitais e crescerem lá dentro. Uhum. Então, eu diria que até os jovens, hoje já tem muito jovem que tu olha e tu pergunta pra pessoa o que você quer ser. Aí tem gente que fala, eu quero ser influencer, mas tem gente que zoa isso. Mas realmente é interessante a pessoa estar tendo que a internet é um caminho, é uma forma dele chegar lá. E como isso se conecta com a política? Porque se as pessoas estão tendo mais liberdade, entender como funciona o mercado e não ficar só alienado que só tem uma forma de resolver as coisas. Não só tem uma forma. Tem vários caminhos que dá pra gente entender. E a internet é um deles. Um outlier, no caso, Isso, né? as pessoas se desenvolverem por conta própria. E isso faz com que temos mais pessoas boas e no futuro, políticos melhores. Porque Sim. eu vejo que A gente tem essa liberdade, esse conhecimento de fácil acesso. Né? realmente a gente vê que tem essa volta, tem essa ideologia, mas tem pessoas diferentes na escola. A gente percebe que tá diferente. Eu conheço, a Mário, o Moraes aqui, a pessoa que tá à minha frente, realmente é uma pessoa que quando a gente tava na escola, a gente conversava, eu via que ele tinha uma visão diferente. Uma vez eu falei pra ele assim, cara, uma coisa que eu tenho certeza que tu vai fazer é que tu vai chegar muito longe. Eu tenho certeza. Por causa da tua visão, da forma que tu pensa, da forma que... Eu sei que tu vai se esforçar pra chegar em um lugar melhor. E não é só ele. Existem várias pessoas na escola que estão pensando assim também. Estão pensando além daquele ensino, de só ter um caminho, de fazer o vestibular, de fazer faculdade. Não, Sistema, eu posso... né? Isso, eu posso empreender, eu posso... E isso daí que a gente luta pra promover essa Isso. quebra. Porque esse conhecimento é que liberta. Esse conhecimento. Outra possibilidade. Entendi. Arthur? Cara, minha visão hoje em dia do Estado político de direita, que hoje não é o que está em poder, mas é o que eu queria que tivesse, é o que funciona. Hoje em dia, a minha opinião é que o Estado político de direita é o que funciona. Então, eu acredito que hoje, como a gente está num Estado e num país que é coordenado por pessoas socialistas, mas também um pouco voltadas para a parte comunista, não tanto, né? No caso, estaria mais para uma economia voltada ali para a China, só que sem a parte industrial. No caso, a gente está numa economia socialista. Eu acho que não funciona. Eu acho que se a gente tivesse hoje em um Estado político de direita, funcionaria 10 vezes melhor. E eu acredito que a base é o ensino. E com o ensino ruim do jeito que está e sem propostas, né, de mudança, hoje em dia as propostas são mais de não ensinar, não promover o debate. Hoje as propostas são de fazer o pessoal entrar no sistema. Daquilo ali, olha, tem essas profissões aqui, você vai fazer isso, entende? Eu acho que hoje em dia as propostas são muito essas. Pauta ideológica limitada. Pauta ideológica limitada, justamente. Mas a internet liberta. O conhecimento ir atrás liberta. E as pessoas já estão entendendo isso. A maioria das pessoas já estão entendendo que tem outro caminho. Eu acho que é um grupo pequeno, mas está crescendo. Davi? Cara, a economia hoje... A economia não, a política. Né? Pode ser melhor. Eu não vou falar que tá ruim, porque, né, já esteve pior. Mas Sim. pode ser melhor. Uma coisa que sempre me chama a atenção são dois pontos, na real. Economia e educação. Hoje em dia, esses temas, né, são pouco abordados, não vou te mentir. E esses temas, eles têm a capacidade de transformar o país, sabe? Quando um país está bom no nível de educação, quando tem um nível de educação bom, Uma base boa. tem sua economia, né, desenvolvida. E isso vai, querendo ou não, fugir um pouco desse sistema que todos falam, né? Se tiverem uma educação desenvolvida, economia desenvolvida, e tudo isso vai levar o país a ter uma vida melhor, sabe? Por exemplo, a Suíça. Com certeza. A Suíça é um país com IDH alto, com o nível de conhecimento médio das pessoas alto. Só que lá também oferecem muitos serviços, e esses serviços são pagos com impostos, e os impostos são mais altos. E lá
as pessoas conseguem pagar esses impostos porque tem a educação, sabe? Sim, é uma rede de cadeira. Tudo sempre Educação, tudo sempre- oportunidade de emprego, de modo que a tudo- pessoa ganhe mais. tudo sempre volta para esses dois pontos essenciais, sabe? Educação e economia. Educação e Isso. economia. Perfeito. Beleza, para expressar minha opinião aqui, eu vou ver até uma Eita. notícia que eu, Pode que eu ir. olhei hoje de manhã cedo, quando eu estava indo para a escola, que estava referente novamente à discussão e até mesmo um dado e uma pesquisa do IPEA, falando o seguinte, que eu até discuti isso hoje na aula de sociologia com os meninos, que a galera estão realizando agora, talvez vocês que não são da área de direito não estão acompanhando com tanta ênfase como eu. A galera hoje está realizando a reforma tributária aqui no Brasil, e nessa questão da reforma tributária, uma da discussão das pesquisas que foi realizada pelo IPEA está relacionado justamente a falar que os milionários brasileiros pagam menos impostos do que as pessoas de baixa renda aqui Sim. no Brasil. Só que qual é o detalhe que a galera não avalia? Por exemplo, qual é a comparação que ele faz? Vamos imaginar aqui a média de uma pessoa que tem um salário de 5 mil reais, que é uma pessoa de classe média baixa Baixo. aqui no Brasil. E um milionário que tem um prolabore, porque geralmente o milionário ele é empreendedor, um prolabore média de 100 mil reais, essa média. Você vai comparar o nível de imposto que eles pagam como pessoa física, você vai perceber que o cara que consegue ter um prolabore de 100 mil reais, provavelmente ele tem um faturamento acima de 1 milhão de reais, bem acima de 1 milhão de reais, e só nesse faturamento de 1 milhão de reais, as taxas de imposto que ele está pagando beiram em média 15%, além dos valores. Então, você pega 15% de 1 milhão de reais, dá em média 150 mil reais. Se você pega 22% de uma pessoa que ganha 5 mil reais, dá em média o quê? 1.200 reais. E aí vamos agora para o imposto que é cobrado de um milionário em relação ao seu prolabore, que o prolabore de um empresário geralmente é o salário dele. O imposto médio que é cobrado sobre o prolabore de um empresário beira ali 13% a 14%. Se você pega 14% de 100 mil reais, é 14 mil reais. E vai comparar com 1.500 reais o que aquela pessoa abaixo paga. Aquela pessoa que tem um salário de 5 mil reais paga. Você consegue perceber que, independente de qualquer coisa, para a classe da galera que produz de fato, os milionários ou empreendedores que estão no Brasil, o imposto, a carga tributária, ela já é muito elevada, mesmo que a alíquota seja menor. E quando a galera vem com esse discurso de falar que o milionário, né, tem que ser mais taxado, isso me preocupa, porque é uma possibilidade de quebrar o Brasil de uma hora para outra. Por quê? Se eu sou um cara não que tem produzo, estímulos. que eu não tenho retorno, como o Matheus falou, em termos de educação, de uma economia solidificada, e ainda o governo pega e me taxa para oferecer um serviço que não tem qualidade, acaba que eu não vou pegar o meu valor, o meu capital e minha capacidade de trabalho e investir aqui no Brasil. Eu vou embora. Então todos os milionários podem correr o risco de fugir aqui do Brasil. É por isso que essa política, essa didática de taxar os super ricos nunca foi uma didática eficiente. E o fato dela não ser uma didática ou uma proposta eficiente faz com que alguns políticos ainda que estão ali no Congresso Nacional tenham a consciência e saiba que o que faz o país desenvolver de fato é a economia. E é uma política socialista também isso. É uma política socialista e a gente depende dos empreendedores. Só que dentro das próprias escolas, como a gente estava discutindo, as pessoas têm a mania de pegar e fazer com que os adolescentes e as crianças odeiem empreendedores. Sendo que empreendedores e a galera que consegue ter um patrimônio milionário é de fato que faz a economia girar. Por quê? Uma pessoa que é um empreendedor, ele vai ter várias pessoas trabalhando para ele. Imagine um empreendedor aqui do Matheus, que a gente tem o Matheus Supermercado aqui no Maranhão. Imagine a quantidade de pessoas que são empregadas por conta dessa rede. É um bilionário atualmente. Mas a capacidade de produção que ele teve, de acordo com a expansão de mentalidade, produzindo e empreendendo, faz com que ele também tenha uma parcela de produção muito grande da sociedade. Agora vamos lá. O que é que, por exemplo, o governador Carlos Brandão produz como governo? Para que tenha um governo, é necessário que tenha um pagamento de imposto que vem da produção da iniciativa privada. O que é que o Lula produz como governo? Emprega muitas pessoas, mas em contrapartida ele precisa de imposto de pessoas que produzem. Sim. Se esses empreendedores não querem mais produzir aqui no Brasil, acontece que eles vão embora e não vai ter quem produza. Aí acontece que quanto mais se aumenta a carga tributária aqui brasileira para essa galera, para esse pessoal que quer empreender, que quer crescer como empresário, se eles verem que ele não tem incentivo do governo, eles fogem daqui. E essa é a pauta principal quando a gente também vai
tentar, ou vai tentar não, vai ter que escolher um político para estar representando a gente. Que eles tenham essa preocupação e consigam ter essa visão. Por quê? A lógica sempre funciona. E a lógica ela tem uma visão predominante em relação aos políticos, que tem uma visão de direita e liberal. E aí muita gente não entende por que que a gente defende a visão de direita e liberal. Direita libertária, né? Libertária, liberal, essas ideologias estão conectadas. Aham. E aí, querem expor mais alguma opinião? Por mim. por mim. Tem algo a falar, Foi, Matheus? foi. Não, tu tem. Gente, Não. Acho só que a gente falou muito sobre liberdade também, né? mais liberdade é a pauta principal quando a gente discorre sobre política. Uhum. Acho que E a gente falta que tá- muito isso. E a gente que está aqui na prática de empreender, não tem como a gente não discorrer e falar de liberdade. Sim. Por exemplo, quando a gente fala sobre o socialismo taxar as pessoas que estejam num patamar mais elevado economicamente, a gente fala sobre retirar a liberdade dela de empreender. Porque a partir do momento que tu tira o capital da pessoa, tu tá restringindo ela. E aí evita que ela também tenha mais capital para reinvestir. Não só nessa parte, tipo, essa parte é a mais importante, mas também tem essa parte, que tu limita a pessoa ao ponto de que ela vá para um país que ela tenha mais liberdade de empreender. Sim, e o país sempre quebra. A exemplo Sim, disso sim. é Cuba, Venezuela, eles quebraram justamente por isso. A Venezuela mais porque só tinha um produto lá para começar a usar, Que é que o era o petróleo. petróleo, a relação de independência total. Assim, mas são pautas e discussões para outro podcast. Mas em relação ao nosso tema principal, Só isso. encerradas as Não tem nada proposições? Tranquilo. Pois tá, gente, obrigado por acompanhar a gente, esse episódio aí no nosso canal, tá? Não deixe de se inscrever, deixar o like aí, para que a gente tenha mais discussão sobre essa, e até o próximo episódio. Tá só começando.